Bom, pessoal, na questão 7, a gente tem aí outra questão do Enem. Está dizendo o seguinte: a figura mostra uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cônes opostos pelo vértice de um cilindro equilátero, cujas bases desses cônes coincidem com as bases desse cilindro. A anticlepsidra pode ser considerada também como um sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. A figura plana cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlepsidra como o da figura acima é. Então a situação a gente tem o seguinte, pessoal, o que é uma anticlepsidra? Ele é um sólido resultante de quando você tem um cilindro, certo? Um cilindro denso, e quando desse cilindro você tira dois cones, dessa forma como está apresentado aqui, o que sobra é a anticlepsidra. Então vejam que a anticlepsidra não é os dois cones junto um do outro. É justamente o resultado de quando você pega esses dois cones e tira do cilindro. Isso se chama anticlepsidra. Certo? Então está pedindo para a gente determinar qual dessas figuras abaixo a gente consegue formar essa anticlepsidra girando essas figuras aí em torno desses eixos verticais. Ok? Então imagine o seguinte, pessoal, que a parte cinza é a parte sólida, enquanto que a branca vai deixar um vácuo, certo? Então imagine o seguinte, que você vai rotacionar essas figuras, pessoal, e à medida que você vai rotacionando ela para formar um ângulo de 360 graus, aí dá uma volta de 360 graus em torno desse eixo, à medida que você vai rotacionando elas, vai ficando uma sombra dela na posição anterior, certo? Ou seja, um clone da figura que você está fazendo. Então, quando você girar ela os 360 graus, você vai ter formado, então, um sólido, certo? Pessoal, então vocês vão ver que acredito que a maioria de vocês devem acreditar que a resposta está entre a B e a C, certo? Pessoal, vejam que quando você rotaciona essa figura aqui em torno do eixo aqui da letra C, essa figura em torno desse eixo aqui, você vai obter, lembrando que a parte cinza é a parte que corresponde ao sólido, certo? Então, quando você se a parte cinza aqui corresponde ao sólido, quando você rotaciona isso daqui, ó, na letra C, você obtém quem? Exatamente os dois cones, certo? Mas lembrando que esses dois cones aí que estão opostos pelo vértice, eles não são a anticlepsidra. A anticlepsidra é o resultado da diferença do cilindro por esses dois cones. Então vejam que a figura que corresponde à rotação, quando você rotaciona aí, fazendo 360 graus em torno desse eixo vertical, que corresponde à anticlepsidra, é a letra B. Vejam que quando você rotaciona essa figura aqui, ó, você vai ver que esse vácuo aqui vai representar o cone que foi retirado de cima, e esse vácuo que está aqui, essa parte branca aqui, quando você rotaciona, vai ter um vácuo aqui que representa o cone que foi retirado de baixo. Ou seja, a parte sólida vai estar representada aí, ó, a parte sólida dessa rotação vai ser a anticlepsidra. Ok? Então, portanto, aí, alternativa B. Correto? Então, vamos aí à questão 8 e última questão da semana 4 do PET volume 7. Está dizendo o seguinte: observa a tabela, que é essa tabela aqui, em que a primeira coluna representa as denominações e respectivas classificações de alguns sólidos geométricos, e a segunda, possíveis planificações das superfícies desses sólidos, e em seguida associa adequadamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, pessoal, está pedindo para a gente fazer o quê? Associar adequadamente a segunda coluna de acordo com a primeira dessa tabela, de cima para baixo, a gente obtém que sequência? Então vamos ver o seguinte. Pessoal, vocês vão ver que essa planificação aqui é a planificação do quê? De um cilindro. Vejam que a gente tem duas bases, cujas bases são círculos, certo? Eles têm o mesmo tamanho. E vejam quando você pega esse lado e vai enrolando e conecta ele a esse lado, você vai ter então tipo um tubo, certo? E para fechar os dois lados desse tubo, você vai trazer essa base aqui circular para cá e essa nesse sentido. Com isso você vai formar o quê? Um cilindro, o quê? Reto, ok? Vejam que ele é reto porque a área lateral, vejam que a área lateral aqui que está representada do cilindro é um retângulo. Se fosse um paralelograma, certo? Eu sei que um retângulo é um paralelograma, mas se fosse com inclinações aqui, se esse lado fosse
paralelo a esse e esse fosse paralelo a esse, onde esse ângulo é diferente desse, aí sim seria um cilindro circular oblíquo, certo? Mas no caso aqui é reto porque a superfície lateral é um retângulo, ok? Então vejam que a primeira corresponde a número 3, ok? Pessoal, vocês vão ver que essa figura aqui, ó, representa o quê? Representa um tronco de um cone, certo? Por que isso daqui não é um cone? Pessoal, porque para ser um cone tem apenas uma única base circular, certo? E a outra parte, que é a superfície lateral do cone, é representada por um setor circular. E vejam que essa parte aqui não representa um setor circular, certo? Vejam que isso daqui nada mais é que um tronco de cone. Vejam que a gente tem duas bases circulares, onde uma é menor do que a outra. E vejam que justamente essa área aqui representa a área lateral, essa figura aqui representa a superfície lateral do tronco de cone, certo? E por ser um cone reto, um tronco de um cone reto, quer dizer que essas distâncias aqui, ó, desses pontos até seus respectivos na parte da circunferência da base tem o mesmo tamanho. Vocês vão ver que para cada segmento todos os segmentos que compõem essa figura aqui, elas têm o mesmo segmento, certo? Então, portanto, a gente tem aí um tronco de cone circular reto. Então, a segunda figura é o número 5, ok? Você vê que essa terceira aqui, pessoal, nada mais é que vocês vejam que representa, quando você monta isso aqui, parece que você está montando aí uma caixa, certo? Quando você traz essa face para esse sentido, esse para dentro do quadrado, esse para dentro do quadrado, esse para dentro do quadrado, e no final você fecha a caixa, você tem o quê? Você tem um prisma quadrangular. E além disso, ele é oblíquo. Por que ele é oblíquo, pessoal? Porque vejam que essa face aqui, ó, essas duas faces aqui, ó, elas não são retângulos. Elas são paralelogramas, mas não são retângulos. Ou seja, esse ângulo não é igual a esse. Portanto, ele é inclinado. Então, esse prisma aqui, quadrangular, ele tem uma certa inclinação. Se ele tem uma certa inclinação em relação aos planos da base, quer dizer que ele é oblíquo. Portanto, então, a terceira figura corresponde à segunda denominação aqui, que é o prisma quadrangular oblíquo. Ok? Pessoal, vocês vão notar que essa figura aqui, ó, corresponde ao quê? A um prisma de base triangular. Ah, professor, por que é um prisma? Porque vejam que essa figura aqui tem duas bases que são congruentes. Vejam que esse triângulo é congruente a esse. E saber que as faces laterais do sólido que você monta aqui são paralelogramas. Portanto, você tem um prisma e esse prisma é de base triangular, certo? Então, você tem aí um prisma triangular regular. Portanto, questão número 1. E por que ele é regular? Pela forma que está escrito aqui, vejam que esse triângulo parece que todos os lados são iguais. Então, a gente tem um triângulo equilátero e um triângulo equilátero é regular. E a gente sabe que um prisma é regular quando as suas bases são regulares. Se esse triângulo aqui é regular, então quer dizer que a gente tem um prisma triangular regular. Ok? Bom, e para finalizar, a gente tem aqui, pessoal, o quê? Vejam que desse lado, que essa figura aqui, você consegue montar o quê? Uma pirâmide de base triangular. Se você trazer essa face para esse sentido, essa para esse, e nesse aqui você vai fechar esse lado aqui, você vai obter uma pirâmide triangular regular, também conhecida como tetraedro, certo? Tetraedro aí formado é um poliedro de 4 faces, cujas 4 faces são triângulos idênticos, ok? Então a gente tem a última figura e a quinta figura como sendo a quarta denominação aí e classificação, que é a pirâmide triangular regular. Então, pessoal, a alternativa que corresponde a essa sequência aqui, que é 3, 5, 2, 1 e 4, é a alternativa C. Bom, pessoal, então com isso a gente concluiu todos os exercícios previstos para essa semana 4 do PET volume 7, certo? Se vocês tiveram alguma dúvida em relação à resolução desse exercício, vocês podem deixar aí no comentário. Se for uma questão mais complexa, vocês podem entrar em contato comigo nos nossos canais de comunicação, que é o Conexão Escola, o Google Meet, o Classroom, ou também pelo WhatsApp. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau!